Boa noite, Pati. Boa noite, Agnes. Tá frio, né? Ó. Hoje de manhã tava 3 graus aqui em casa. Amém? Dá uns segundinhos aí, queridos. Fernando Telemita. Omar. Boa noite, queridos. Amém. Que bom. Amém. Boa noite, então, queridos. Enquanto o pessoal está entrando aí, vamos começando a conversar, então. Então, há muito tempo o pessoal tem me pedido para fazer uma live falando sobre esse assunto, que é a questão dos livros apócrifos, né? Sempre quando se falam de livros apócrifos, a primeira coisa que algumas pessoas veem à mente são aqueles 9 livros que a Bíblia Católica, né, ou a Bíblia de Jerusalém, contém, que é 1ª e 2ª Macabeus, livro de Judite, e outros livros ali que fazem parte. Acidente de percurso aqui, só um pouquinho. Só um pouquinho. Tomara que não escape de novo aqui. Escapou aqui do prendedor. Ó, Satanás agindo, ó. Opa! Travou ou estão me vendo bem aí? Voltando ao assunto aqui, depois dessa investida. Então, queridos, muitas pessoas, às vezes, quando a gente vai falar de livros apócrifos, pensam que a gente vai falar especificamente lá dos 9 livros do Antigo Testamento que tem na Bíblia Católica, né? A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, ok? Mas não é necessariamente sobre eles que a gente vai tratar, ok? Certo? Mas, antes de tudo, eu quero indicar algumas leituras para vocês, tá bom? Então, depois aí, a Agnes vai colocar aí depois que terminar a live, ela vai colocar na descrição o nome destes livros, beleza, queridos? E aí, se você tiver alguma pergunta, alguma questão para fazer aí, você pode mandar aí que a Agnes vai mandar para mim aqui no WhatsApp inbox aqui, beleza? Queridos, bom, primeira coisa, em relação aos livros canônicos, assim, aos livros canônicos, não, livros apócrifos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Assim, eu não tô assim com essa live querendo de alguma forma assim, em momento algum, canonizar os livros apócrifos, ok? E nem afirmar que eles são livros necessariamente inspirados por Deus, certo? Então a gente vai ver as categorias, né, que ocupam os livros apócrifos, mas antes de tudo é assim, né? O Clipe não está aqui para validar ou não a autenticidade desses livros, certo? O quanto realmente eles são verdadeiros ou não. Isso daí, né? Alguns livros eu vou tratar dessa maneira, né? Porque ocupam dentro dessa questão dos livros apócrifos, eles ocupam ali uma categoria que até nem tem como a gente lidar como questões de heresias, né? Porque vai envolver uma outra categoria que eu vou tratar também, ok? Mas, antes de tudo, então, né, deixando claro isso, que eu não estou aqui para afirmar qualquer coisa acerca deles no aspecto de serem eles canônicos, inspirados por Deus, certo? Não é essa a finalidade, ok? Deixa eu tampar aqui o áudio aqui, senão fica aparecendo o WhatsApp aqui. Certo, queridos? Então, ó, primeiro livro, que na verdade é uma trilogia. Esses dias, queridos, naquele site da Família Cristã, estava por R$40, se eu não me engano. Certo? Você poderia comprar os três volumes, né? Que eles vêm em 3 volumes. Você compraria os 3 volumes por R$40. E olha o tamanho dos bitola aqui, né? Olha só, eu ia falar baitola. Apócrifos e pseudepígrafos da Bíblia. São 3 volumes, certo? Da Fonte Editorial. São 3 volumes.
volume 1, volume 2, né? Também, ó, bem extenso. E o volume 3, que é um pouquinho menor, tem um pouco menos páginas, mas também é muito bom, certo? Então é uma trilogia, são 3 volumes que você pode comprar. Olha, eu vejo direto aí o pessoal fazendo promoção com esses livros, ok? Como não são livros assim, né? São livros até mesmo que o pessoal tem meio que até medo de ler, né? Por causa do conteúdo, os caras têm medo de apostar na fé porque lê um livro apócrifo, certo? Então por isso que eu vou orientar vocês em relação à leitura desses livros. Então, por exemplo, só esses livros aí, que são esses apócrifos, são 112 livros, se eu não me engano. Deixa eu ver, é isso mesmo, 112 livros essa trilogia traz. Do Antigo Testamento são 28 livros do Antigo Testamento e 84 livros que são do Novo Testamento, digamos assim, da era cristã para frente, né? Então, 28 livros são do judaísmo, né, antes de Cristo, e aí o restante lá, os 84 livros, são pós-cristianos, são depois, né, com a era cristã, certo? Então, assim, vale a pena você ter em casa, né? E aí eu vou falando, a gente vai conversando aqui nessa live aqui, e a gente vai apresentando, assim, né, algumas coisas em relação a eles, certo? Outro livro, assim, que foi, na verdade, o livro, assim, que me ajudou muito nesse aspecto, porque quando eu comecei a tratar, assim, com apologética, os ateus e outros caras aí vinham falar muito, utilizar muito os apócrifos como uma espécie de argumento para atacar o cristianismo, né? Do tipo assim, porque a igreja lá fez lá um concílio e escolheu somente alguns livros, daí os outros livros eles tiraram porque eram ameaça à fé cristã, então por isso que eles tiraram e deixaram só os livros que eram convenientes a eles, certo? Já ouviram essa história? Então, eu ouvi muito, muito dessa história por aí, certo? De gente falando esse tipo de bobagem, ok? Falando que a Bíblia tiraram esses livros, certo? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que isso não é verdade, tá? Por quê? Anotem isso. Todos, exatamente todos os livros apócrifos do Novo Testamento, não os do Antigo Testamento, mas os livros apócrifos do Novo Testamento, todos eles foram escritos a partir do 2º século. Nenhum deles foi escrito no 1º século. Se tem dúvidas em relação ao Evangelho de Tomé, que seria o único livro apócrifo que supostamente talvez tenha sido escrito no 1º século. Mas todos os demais foram escritos no 2º século. Então, desses 84 livros apócrifos que seriam do Novo Testamento, né, apenas o Evangelho de Tomé supostamente talvez tenha sido escrito no 1º século. Todos os demais livros apócrifos do Novo Testamento, né, foram escritos a partir do 2º século. Então você vai lá ter lá Evangelho de Pedro. Qual que é o problema de reconhecer o Evangelho de Pedro como canônico? Porque o apóstolo Pedro morreu no 1º século. Então não tem como o apóstolo Pedro ter escrito o Evangelho de Pedro no 2º século. Só se fizeram lá uma psicografia lá, alguém psicografou lá e ele foi, né, ditando lá, encarnado em alguém, né? E obviamente que, né, eu tô brincando, né? Não estou aceitando isso como uma possibilidade, ok? Antes que alguém já pegue isso, eu acho que eu estou, né, apoiando algum tipo de espiritismo aí ou psicografia, certo? Então assim, não tem como, né? Não tem como. Certo? Então, por isso que é chamados apócrifos e pseudepígrafos. Então, o que são os pseudepígrafos? Pseudepígrafos são aqueles que utilizam o nome de um apóstolo, por exemplo, para que o evangelho tenha algum tipo de peso, aquele que ele está escrevendo. Então, era muito comum no 2º século esses evangelhos aparecerem e escreverem lá, né? Evangelho de Pedro. Né? Porque se o cara escrevesse lá Evangelho do fulano, né, do ciclano, quem que é fulano e quem que é ciclano? Ninguém conhece esse cara. Entende? Então, o evangelho dele não teria peso algum.
Então vai ter lá Apocalipse de Pedro, né, Evangelho de Pedro, Evangelho de Tomé, Evangelho de Bartolomeu e por aí vai, certo? Vários desses livros são chamados de pseudepígrafos. Por quê? Porque todos esses personagens que eles autenticam como se fossem os autores, né, utilizando essa questão pseudepígrafa, todos eles morreram no primeiro século. Então não tem como eles terem escrito esses livros, certo? Alguns deles, certo? Os que a gente chama de pseudepígrafos. Outros, né, vão ocupar uma outra categoria que a gente vai tratar na frente. Mas, voltando à questão lá, como eu comecei a debater com esses caras a respeito dos livros apócrifos, o tempo todo esses caras vinham falando, livros apócrifos, e eu nunca tinha lido os livros apócrifos, então eu não sabia qual era o conteúdo deles, certo? Eu não sabia o que falar em relação aos livros apócrifos, né, por causa que eu nunca tinha lido, né? Então, beleza, vamos fazer o seguinte, vou ler. E aí, na época, eu comprei esse livro, né, numa livraria, certo? Que é Os Evangelhos Perdidos, do D.L. Bock, certo? É um livro muito bom. Esse foi o primeiro livro que eu li em relação a essa questão, o assunto livros apócrifos. E eu queria indicar ele para vocês, sério, queridos. Da Thomas Nelson Brasil, né, a editora. Os Evangelhos Perdidos, do D.L. Bock. Muito, muito bom. Esse aqui eu indico, olha, com todas as letras, certo? Excelente livro. E aí, a partir dele na época lá, não tinham sido lançados ainda no Brasil essa trilogia, eu fui lá na internet e baixei um arquivo que tinha lá, sabe, mais de 100 livros apócrifos. Baixei lá compactado lá e tal, né, ripado, melhor dizendo. E aí depois lá, descompactei o negócio lá e comecei a ler eles, né? Li vários deles, não cheguei a ler todos, né? Mas li vários deles, certo? Então, vale a pena, queridos, esse livro vale a pena, né? E foi o livro que me ajudou muito a entender, né, algumas coisas lá que são conteúdos desses livros apócrifos, ok? Então, assim, a literatura apócrifa, ela obedece 3 categorias de literatura, certo? Antigo Testamento, né, Novo Testamento, o que seja, certo? Elas sempre vão obedecer 3 categorias, certo? Primeira categoria, só tomar uma aguinha aqui. Peraí que eu estava esquecendo de um livro aqui para citar para vocês. Um outro livro também que é muito bom, que tem um capítulo todo dedicado à questão da canonicidade, né, do cânon da Bíblia Sagrada, é esse aqui, ó, né, Evidências que Exigem um Veredito, do Josh McDowell, que hoje você consegue comprar ele só assim, ó, tá? Uma versão que vem os 2 volumes, né? Tá? Só que, infelizmente, queridos, se você conseguir comprar eles individualmente, o volume 1 e o volume 2, é melhor, porque eles têm mais conteúdo do que esse daqui, ó. Esse compilado aqui, infelizmente, eles retiraram acho que 1 ou 2 capítulos, certo? Então ele não é completo como os volumes separados, certo? Então aqui, ó, né, depois vai estar o nome embaixo aí, você pode tentar correr atrás. Porque esses daqui são difíceis de achar, né? Esse aqui é só em sebo, só usado, tá? Ó, o meu tá bem velhinho, ó. Eu comprei na época do seminário ainda, certo? Também tem um capítulo todo dedicado só para falar sobre essa questão dos livros apócrifos, do porquê que não entraram no cânon e tudo mais, certo? E até algumas coisinhas que eu vou falar aqui vem desse livro, certo? Então lá. Então falando das 3 categorias que obedecem esses livros apócrifos, primeira categoria, aqui confirma os canônicos, certo? Então, por exemplo, eu estava dando uma lida hoje de tarde, assim, né, de novo, nos meus resumos que eu tenho acerca dos livros apócrifos, daqueles que eu li, e vários deles, assim, ó, citando passagens bíblicas igual no Novo Testamento, assim, igual tá lá nos Evangelhos, exatamente igual, certo? Nossa, tem um dos Evangelhos ali, que eu não lembro agora o nome, que é assim, praticamente ele todo, assim, ó, é uma compilação de vários versículos dos Evangelhos, né, replicando eles apenas ali, certo? Então, assim, é um evangelho apócrifo, por quê? Porque foi escrito no 2º século, mas não tem nenhuma heresia dentro dele,
certo? Então, os que confirmam os canônicos. Então, muitos deles, talvez a grande maioria deles, confirma os relatos do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Confirma, assim, ó, né? Reescreve, basicamente, algumas passagens bíblicas inteiras ali. E algumas informações inteiras ali que já tinha lá, né? Então, por exemplo, eles confirmam, inclusive, algumas doutrinas da fé cristã, assim, que são básicas. A questão, por exemplo, da Trindade, né? Os livros apócrifos, eles vão enfatizar ainda mais a divindade de Jesus do que o próprio Novo Testamento. Entendeu? Ali vai ter versículos que vão falar declaradamente assim, Jesus é Deus. Vai falar assim, ó, na cara dura, assim, que o Espírito Santo é Deus. Vai falar a respeito do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vai falar assim de modo bem direto, na lata, assim, sem muito rodeios, né? Muito mais claros do que o Novo Testamento. E são livros apócrifos, certo? Então muita gente fala assim, livros apócrifos, uma ameaça à fé cristã. Não, muito pelo contrário. Tem muito livro ali que, se for acrescentado ao cânon hoje, ele vai, de uma vez por toda, confirmar muitas das doutrinas ortodoxas que a gente crê, entende? Das doutrinas reformadas e por aí vai, entende? Vai confirmar ainda mais aquilo que a Bíblia já fala e vai acrescentar mais coisas ainda nesse aspecto de volume de versículos, de textos que vão confirmar as doutrinas que a gente acredita, certo? Okay? Então nós temos essa primeira categoria de livros apócrifos, porém muitos deles, ainda que estejam ali confirmando a canonicidade, né, algumas coisas dos livros canônicos, eles são exagerados. Então tem muito exagero em muitos deles, assim, vários exageros. Então muitos, principalmente os evangelhos da infância, né, que são chamados os evangelhos da infância, retratam Jesus assim de um modo muito exagerado, né? Então lá Jesus era o bebê, e aí, por exemplo, Jesus era bebê e fez lá uma palmeira se inclinar para fazer sombra para Jesus, né? Então, para a mãe dele. Então, assim, coisas assim bem exageradas acerca de Jesus, assim, do poder de Jesus no aspecto enquanto ele humano. Certo? Então, o Novo Testamento, é claro, que relata a questão dos milagres, né? Quase não fala, basicamente, quase nada da infância de Jesus, né? Fala bem pouquinha coisa, poucos textos lá, fala do nascimento, da questão do Egito, depois ele aparece já adolescente lá no templo, né? Conversando lá com os mestres lá, mas é por aí. Depois aparece lá no batismo lá com o João Batista e aí começa o ministério. Então tem pouco texto falando sobre a infância, né? Já tem vários apócrifos falando da infância de Jesus, certo? E alguns até mais para frente eu vou falar algumas curiosidades que eles trazem lá, certo? Ok? Então primeiro é isso. É uma categoria que eles confirmam os textos canônicos, certo? Então eles não são contrários aos textos canônicos, eles confirmam os textos canônicos, porém há um certo exagero. E algumas coisas, assim, algumas informações assim que a gente fica esquisito isso daqui, né? Certo? Esquisito. Ok? Porém, né, além desse exagero, tem coisas ali que vão deixar bem claro ali e vão confirmar aquilo que a gente já crê como doutrina na nossa vida. Né? A questão da Trindade, de Jesus é Deus e tudo mais, certo? Segunda categoria de apócrifos, que são denominados os livros gnósticos, né? Que propõem a doutrina gnóstica, que nasce ali a partir do segundo século. No primeiro século já haviam dentro da igreja alguns ensinos que caminhavam nessa direção, que depois vem a se confirmar no gnosticismo, certo? O gnosticismo acaba falando, né, ensinando essa questão de alguns ensinos que os apóstolos já parece que estão combatendo ali no primeiro século, né? Não tem essa questão do gnosticismo, mas chega no segundo século, o gnosticismo então toma força, né? E esses ensinos começam a ser propagados realmente por meio de alguns escritos, certo? São bem poucos, né? É uma minoria de livros gnósticos, né? A maioria seria nessa primeira categoria. Aí essa segunda categoria que eu tô falando, dessa primeira categoria, da segunda categoria que eu estou falando, que são os livros gnósticos, tem poucos livros, não são muitos,
certo? Então, a Sofia de Jesus, por exemplo, nossa, esse livro aí, querido, você vai ler, você não entende quase nada, né? Então, por exemplo, algumas doutrinas gnósticas que esses livros trazem, por exemplo, né? Eles fazem uma diferenciação entre o Deus verdadeiro e Pai de Jesus Cristo, do Deus criador dos céus e da terra. E por que eles fazem isso? Porque os gnósticos, eles acreditavam, né? Ou acreditam até hoje, ainda existe o gnosticismo, né? Eles acreditam que a matéria, aquilo que foi criado, né? O físico, ele é mau, ele é ruim, né? Então eles fazem essa diferenciação, que o Deus que criou o universo, que criou, né, a matéria, esse Deus é mau. Por quê? Porque a matéria é má. Já o Deus e Pai de Jesus Cristo é bom. Então, em cima disso, eles não acreditam que Jesus veio em carne. Eles acham que Jesus veio realmente somente em espírito, certo? Então, daí você vai ver lá, né, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, quando Paulo começa a falar a respeito da ressurreição, né? Que alguns entre vocês afirmam não haver ressurreição. Então já era um ensino. Já haviam pessoas ali que achavam que não, que o que importava era somente o espírito, né? E que a carne não tinha validade alguma, né? Ia morrer, a pupó e acabou. Só o espírito que importava. Isso já lá no primeiro século, lá na igreja primitiva, né? Então os gnósticos, eles vêm trazer mais força ainda a esse tipo de ensino, ali no segundo século, certo? Então eles rejeitam o mundo material, né, por considerar o mundo material maligno, né, mal, ok? Né? Lá em 1 João também, né, o apóstolo João, ele vai tratar algumas coisas, que eles falam assim: todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne é o anticristo, né? É um anticristo. Então, havia essa questão que alguns estavam confessando, né, falando, tentando ensinar que Jesus não tinha vindo em carne, né, que Jesus era apenas espírito, ele tinha assumido uma forma humana, né, porém não era humano, né, ele era espírito. Então isso, no segundo século, vem com muita força e se torna, então, o ensino dos gnósticos, certo? Então, alguns evangelhos, alguns escritos gnósticos vão trazer essa questão, né? Então eles vão falar lá dos éons e vão falar da matéria má, né? É uma coisa assim bem, sinceramente falando, assim, bem confuso o negócio, entendeu? É difícil de você ler esses evangelhos gnósticos, esses livros gnósticos, ok? E aí a terceira, né? A terceira categoria que eu classifico, que é aqueles que poderiam ser canonizados sem nenhum tipo de problema. Por exemplo, a carta de Paulo aos Laodicenses, né? Quando você lê lá a carta de Paulo, se eu não me engano, é a carta de Paulo aos Filipenses ou Colossenses, eu acho que é de Colossenses, se eu não me engano, agora não lembro onde está, fala assim: olha, essa carta, quando for lida, se alguém achar aí, queridos, procure lá no final, ou é de Colossenses ou é de Filipenses, que fala assim: quando essa carta for lida, vocês pedem para enviar lá para a igreja de Laodiceia, e a carta que eu enviei para a igreja de Laodiceia que seja enviada para vocês. Se alguém achar aí o livro, me manda aí porque eu não tenho como eu sair daqui e procurar na Bíblia. Eu estou sem óculos também, que eu não vou nem achar. Certo? Então, assim, essa carta de Paulo aos Laodicenses, ela foi achada, eu já li ela é basicamente uma carta paulina, entendeu? Não tem nada de herético nela, assim. Ela poderia muito bem fazer parte do nosso cânon sem nenhum problema, até porque Paulo testifica que ele escreveu a carta aos Laodicenses, certo? Foi escrito para os Laodicenses essa carta, então está lá, né? Está lá né, não sei por quais razões ela não foi acrescentada na época, né, ao cânon, talvez porque ela é muito repetitiva nesse aspecto, né? Ela basicamente é muito parecida com essa carta. Agora, como eu não lembro se era Colossenses ou Filipenses, quem puder me ajudar rapidinho aí, ok? Certo? Então você tem isso daí, por exemplo, tem o Didaquê também, né?
que é um livro já do segundo século. O problema é esse, que nesse aspecto o Didaquê, por exemplo, é um livro do segundo século, mas é um livro que, por exemplo, John Wesley, né, utilizava os ensinos dele, muitos pais da igreja utilizaram os ensinos do Didaquê, que é um livro bem interessante, que não tem nada de heresia lá, né? As cartas, por exemplo, dos pais da igreja ali do segundo século, né? A carta de Clemente aos Coríntios, por exemplo, uma carta que poderia estar ali, né? Não foi acrescentada porque realmente não foi escrita por um apóstolo, né? Então ela não fez parte do cânon, mas é uma carta que você pode ler, muito boa por sinal, né? Entre outros livros do Novo Testamento que você pode ler e não tem nenhuma implicação herética, assim, do contrário, né? São reconhecidos pela igreja como livros bons que podem ser lidos sem nenhum tipo de problema. Ok, queridos? Então essas 3 categorias que seriam livros que confirmam a historicidade, né, os livros canônicos, né, as passagens tal, né, então muitas passagens do Novo Testamento estão contidos neles, vários, tem livros ali praticamente inteiro, todo ele só de passagens do Novo Testamento. Os livros gnósticos, esses daí, sinceramente, eu acho que nenhum gnóstico vai entender, porque é muito confuso de você ler, certo? E os livros apócrifos do Novo Testamento, que poderia ser adicionado sem nenhum problema, porém são do segundo século, daí obviamente não fariam parte, né, entrariam numa outra categoria de literatura, certo? Acho que não sei se é a Paulus, qual das editoras católicas que tem a Patrística, que é uma coleção chamada Patrística, são uns livros verdes assim, ó, que tem vários desses livros que foram lançados. Inclusive, até um dia, se Deus permitir, eu quero ter essa coleção, né? Se alguém aí quiser me presentear, só que é caro, né? Então, mas Deus vai te dar em 3 vezes mais. Amém, queridos? Algumas informações interessantes contidas nos apócrifos. Então lá, você tem lá, por exemplo, o primeiro e o segundo livro de Adão e Eva. É bem interessante esse livro. Ele relata, assim, como é que foi, por exemplo, que aconteceu lá a questão do Éden, e qual que foi, assim, como foi a primeira noite deles depois do Éden, né? Eles lá fora no Éden, passando lá, né, o medo, tudo no escuro, né? Só um pouquinho aqui, só deixa eu mandar uma coisa para... Eles falam lá daqueles, né, da primeira noite que eles passaram fora do Éden, o medo que eles passaram e tudo mais ali, né, cara, os demônios e tudo mais ali. Então é bem interessante assim, cara, porque eu nunca tinha lido nada nessa perspectiva, né? Nunca tinha lido nada nessa perspectiva, mas é bem interessante. O primeiro e o segundo livro de Adão e Eva. É muito legal, né? A gente tem o livro de Enoque, que eu já citei semana passada, né? Que é um livro assim, muito legal para você ler, né? É meio doido, assim. É meio doido, mas tem coisa interessante ali, né? Algumas coisas. Então, por exemplo, quando você vê lá Paulo falando assim, né? Conheço um homem que foi até o 3º céu. Né? Da onde que Paulo tira 3º céu? Sendo que nenhum lugar do Antigo Testamento e nem dos Evangelhos se utiliza esse termo 3º céu, entende? Então o que acontece? O livro de Enoque, ele fala do 3º céu, que é a morada de Deus. Enoque fala sobre 10 céus, mas ele fala que o 3º céu é onde Deus habita. É bem interessante isso. Então Paulo também cita o 3º céu. Se Paulo tirou do livro de Enoque, não sei. Só sei que Paulo cita o 3º céu e o livro de Enoque confirma. Tá, a Agnes mandou para mim aqui, que é Colossenses 4,16. Escreve para mim aqui, Agnes, o livro ali para eu... O livro não, o versículo para eu ler aqui, por favor. Ok? Por exemplo, tem o livro de Assunção de Moisés também, né? Do Antigo Testamento, que é bem interessante também. A Assunção de Moisés, né? Que vai falar lá realmente sobre que Moisés morreu, né? Então, todo esse blá 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 aí que eu tinha falado na live passada, de que
Moisés ressuscitou, né? Os adventistas usam isso para negar que Moisés lá era realmente Moisés lá na transfiguração, né, que era Elias e Moisés. Então a única possibilidade de Moisés aparecer ali é se ele tivesse ressuscitado e não o seu espírito, né, porque eles negam a questão da imortalidade da alma, né, os adventistas negam isso. Então, para negar isso, eles falam que Moisés ressuscitou. Então, mas não é isso que nem a Bíblia fala isso, né, porque fala que eles disputaram o corpo de Moisés. E também ali a Assunção de Moisés, que é o livro que eles falam que se baseiam para dizer que ele ressuscitou. Nesse livro não contém essa história, meus queridos. Não é verdade. A Assunção de Moisés não diz que Moisés ressuscitou. Ok? Olha lá, Colossenses 4,16 diz assim, ó. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses. E que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Olha só. Entendeu? Então está confirmando que Paulo realmente escreveu uma carta aos Laodicenses, né? Está aqui confirmando, certo? E essa carta realmente existe, né? Até se você for na internet, você pode baixar ela agora, se você quiser, tá bom? Tem ela aí disponível. Eu baixei, a primeira vez que eu li ela, eu li da internet mesmo. Eu acho que no meu blog, inclusive, tem ela inteirinha lá para você ler. Por exemplo, histórias interessantes do Novo Testamento. Então, além dessa questão que a maioria deles confirmam, né, a questão dos textos canônicos, né, a maioria deles reconhece Jesus como Deus, certo? Então, assim, até uma coisa interessante que o De Robock ele fala nessa questão desse livro aí, ele fala justamente isso. Fala assim, olha, que nos livros apócrifos, a questão da divindade de Jesus é muito mais exaltada ainda, entendeu? É muito mais explícita ainda a questão da divindade de Jesus, né? Então, por exemplo, ó, uma curiosidade interessante, né? O Evangelho de Tiago, ele fala que Maria tinha 16 anos quando casou com José. E que José já era velho. E uma coisa que é muito interessante isso, e parece que isso confirma, porque a gente vê que Jesus, quando vai lá aos 12 anos, né, ele tinha mais ou menos, não lembro a idade dele, quando ele vai lá para ter aquela conversa lá com os mestres lá, e aí os pais dele perdem ele, depois voltam lá, ele estava lá discutindo, né, toda aquela questão, ali foi a última vez que aparece José. Quando Jesus começa o seu ministério, José não aparece mais em momento algum, somente Maria. Maria aparece o tempo todo e José desaparece das narrativas do Novo Testamento. Por que ele desaparece? Porque ele já havia morrido. Porque, segundo os livros apócrifos, ele era já velho, e isso parece testificar com o Novo Testamento. Então, parece que realmente José morre já, né, um pouco antes ali, talvez... Não sabemos quando que isso aconteceu. Até alguns especulam que ele só começa o ministério dele depois que José morre. Então ele fica cuidando do pai dele, né? E aí depois, isso, né, uma especulação, obviamente. Certo? Então Maria, ela tinha 16 anos e José já era velho, né? Então, por exemplo, o livro A História de José o Carpinteiro, né, um apócrifo, relata que José ficou viúvo, José era viúvo, e ele tinha 6 filhos. 6 ou 5? Ó. Não, 6 filhos, isso mesmo. Ele tinha 6 filhos, José. Ele era viúvo, já era mais velho, bem mais velho que Maria, e ele já tinha 6 filhos. Então ele tinha, por exemplo, Judas, né, esse evangelho de José o Carpinteiro, a história de José o Carpinteiro, fala que um dos filhos era Judas. E isso confirma lá com o Novo Testamento, que o Novo Testamento fala o tempo todo os irmãos de Jesus, né? Os irmãos de Jesus. Alguns falam, não, a tradução ali pode ser primo. Não, queridos, os evangelhos apócrifos confirmam que realmente Jesus tinha 6 irmãos, certo? E que José era viúvo. Okay? Esses irmãos de Jesus ali, que é citado no Novo Testamento, não são filhos de Maria, ok? São filhos de José com a primeira esposa, então ele casou de novo com Maria, porque como ele era viúvo, ele podia casar, né? Lá na lei, lá não podia, se você não fosse
se você não fosse viúvo, né? No caso ali de algumas escolas. Quais são os nomes desses irmãos de Jesus? Então era Judas, né? O autor da epístola de Judas, segundo a grande maioria dos teólogos defendem isso. Josetos, Tiago, né, que é o autor da epístola de Tiago, né, que inclusive foi lá, né, um dos cabeças da igreja de Jerusalém, foi o apóstolo Tiago, né, que também era irmão de Jesus. Um outro chamado Simão, daí tinha duas irmãs, Lísia e Lídia, Jesus tinha. Então eram esses 6 irmãos que Jesus tinha, certo? O Evangelho de Nicodemos, por exemplo, ele fala os nomes dos 2 ladrões que foram crucificados com Jesus. O nome deles era Dimas e Gestas. E, inclusive, esse tal de Gestas foi o que ficou falando para Jesus lá. Ah, Jesus, né, salva a gente também aí, né? Se você realmente é o Filho de Deus, então salva a gente, né? Daí o Dimas que foi lá e que repreende ele, né? E fala assim, olha, você agora, nem na hora da morte, você não teme a Deus, né? Então, ok? Então ele fala o nome, né? Os evangelhos, obviamente, não tem o nome deles, mas aqui no Evangelho de Nicodemos fala que o nome desses 2 ladrões era Dimas e Gestas. Fala também o nome do centurião que trespassou Jesus, né? Que era Longinus, o nome do centurião lá que perfurou Jesus lá com a lança. No apócrifo Descida de Cristo ao Inferno, a versão latina, diz os nomes dos 2 que ressuscitaram, de 2 homens que ressuscitaram quando Jesus morreu na cruz. Lembra aquela passagem que fala que quando Jesus morre, alguns mortos ressuscitam ali, ó, algumas tumbas se abrem e eles começam a andar pela cidade, coisa de louco, né? Então, nesse apócrifo Descida de Cristo ao Inferno que fala sobre esse episódio. Daí eles tratam lá, nesse livro, trata a questão desses 2, né, que é o tal do Carino e o Leucio. Carino e Leucio, o nome desses 2 aí, certo? Entre eles, né? Dentre todos que ressuscitaram, conta a história desses 2. Eles vão lá, tem uma entrevista com eles, né? E é bem legal esse livro. O Evangelho de Bartolomeu confirma que Jesus desceu ao Hades e resgatou os patriarcas e alguns outros personagens que estavam lá no Hades, né? Aí eu não sei. Tem uma passagem bíblica que fala, né, que Jesus desceu e pregou aos espíritos em prisão, né, os quais lá na época do dilúvio, na época de Noé lá, né? Então tem várias polêmicas em volta desse versículo, né? Qual o significado dele, né? Segundo o Evangelho de Bartolomeu, realmente confirma que Jesus realmente foi, né, até o inferno e resgatou algumas almas que estavam lá, certo? O outro, ainda, né, a Descida de Cristo ao Inferno, a versão latina, fala que Jesus desceu até o inferno e prendeu Satanás no Tártaro. Então isso aqui, lendo hoje aqui, parece que também dá um apoio à questão da terceira queda lá, né, que nós estávamos falando na semana passada. Okay? Fala que então Satanás, o diabo, ele foi realmente preso também depois lá onde estavam lá os 200 anjos que haviam sido presos também, né, segundo o livro de Enoque lá, ok? Fala que ele foi preso lá, daí eles perguntam assim, mas e os demônios ali, né? E os demônios? O que acontece com os demônios ali, né? Então Paulo fala que Jesus triunfou sobre eles lá na cruz, certo? Então o que o evangelho esse Descida de Cristo ao Inferno, o Evangelho de Bartolomeu vai falar, é que quando Jesus morre na cruz, Jesus vai até o inferno e Jesus prende Satanás e amarra ele até o fim, né? Até o dia do julgamento, certo? Mas daí o próprio Satanás fala que alguns outros anjos que caíram também estavam soltos e agiam no lugar dele. Então isso pode também fazer sentido porque Pedro fala, né, que o diabo, né, ou seja, o inimigo, né, o acusador, está ao nosso derredor, procurando aqui nos tragar. Mas, que eu falei, não vou colocar isso como uma verdade, porque é um livro apócrifo, né? Só estou falando a informação que o livro traz e que também é uma curiosidade interessante em relação a isso, ok? O Evangelho de Pseudo Tomé retrata um Jesus meio faca na caveira, assim, sério. É muito engraçado esse Evangelho de Pseudo Tomé. Por exemplo, Jesus fazia passarinhos de barro,
né, quando era criança, e ele assoprava e esses passarinhos saíam voando, né? Isso é bem interessante. Porém, né, por exemplo, lá, ó, Jesus cegou um menino por ter desfeito a barragem dele. Jesus estava brincando lá, veio um menino lá, né, meteu o pé na barragem dele, ele fez o menino ficar cego. Né? Tem um jovem que esbarra em Jesus sem querer, o cara esbarra em Jesus sem querer, Jesus amaldiçoa o cara cai duro, o cara morre. Né? Diz que uma multidão inteira lá, teve uma ocasião lá que meio que ficaram lá, né, batendo de frente com Jesus, Jesus mata a multidão inteira, todo mundo morre, uma multidão inteira morre lá quando foram confrontar Jesus. Né? Um professor de Jesus bate na cabeça dele com uma régua, assim, ó, na hora da aula, assim, né, porque teima com Jesus em alguma coisa, bate na cabeça dele, Jesus amaldiçoa o professor também cai duro e morre. Tanto que no texto fala assim que Maria não queria mais nem deixar ele sair de casa, porque ele saía de casa e ele matava alguém. Mas no final do livro, Jesus ressuscita todo mundo, né? Fica tudo certo, ok? Então esse é, né, o Evangelho pseudo Tomé, ok? Claro que, como eu falei para vocês lá, né, são exagerados, né? Esses relatos são muito exagerados. Queridos, vamos à questão da origem do cânon, né? Por que esses livros não foram aceitos no cânon cristão, né? Alguns, como eu falei, mesmo aqueles que poderiam ter entrado, não entraram porque foram escritos no segundo século. A carta de Paulo aos Laodicenses eu realmente não sei por que não entrou. Talvez porque ela seja muito parecida com a carta de Paulo aos Colossenses. Talvez por essa razão ela não tenha entrado. Mas como eu mostrei para vocês, biblicamente falando, o próprio apóstolo Paulo escreveu, de fato, ele fala aqui que ele escreveu uma carta aos Laodicenses. Ok? Certo? Não entrou? Não sei por quê. Okay? Mas você pode ir lá ler, porque está lá hoje disponível para você ler. Ok? Então lá, ó, o Norman Geisler, ele fala sobre 5 princípios pelos quais tinha que passar para que entrasse no cânon. Né? Então, revela autoridade, veio da parte de Deus, esse livro veio com autêntico, assim diz o Senhor. Não traz isso. Ok? É profético, foi escrito por um homem de Deus, foi escrito por um homem de Deus, mas não do primeiro século e nem, né, muito menos, né, os homens do Antigo Testamento. Depois a gente vai saber, vou te falar por que isso, que eu estou falando isso. Né? É autêntico? Então, ó, os pais da igreja tinham a prática de, em caso de dúvida, jogue fora. Isso acentua a validade do discernimento que tinha sobre os livros canônicos. Então, para eles assim, tinha algum tipo de dúvida em relação aos livros canônicos, aos livros apócrifos, não entrava na Bíblia. Né? Tinha que realmente ter certeza que era um livro inspirado. Né? É dinâmico? Veio acompanhado do poder divino de transformação de vidas? Não. Você vai ler esses livros não têm poder de transformar a vida de ninguém. É muito diferente, queridos. São muito pobres, na verdade. Né? Tirando lá o momento em que eles citam lá, né, os livros canônicos, são os momentos de riqueza dessas literaturas. O mais, assim, é muita viagem na maionese, né? E um profundo exagero, certo? Foi aceito, guardado, lido e usado? Foi recebido pelo povo de Deus? Então, vamos chegar aí também. Não, a resposta seria. Né? Então, por exemplo, Pedro, ele reconheceu as cartas de Paulo como escrituras em pé de igualdade com as escrituras do Antigo Testamento, né? Lá em 2 Pedro 3,16. O próprio apóstolo Pedro reconheceu que as cartas de Paulo eram, de fato, escrituras da parte de Deus. Que ele escreveu da parte de Deus, assim como as demais escrituras. Né? Ele fala assim que toda a escritura, né, é inspirada por Deus e serve para o ensino, para a correção. Né? E aí ele vai citar também as cartas de Paulo e vai colocar então no mesmo nível. Então ele reconhecia as cartas de Paulo. Ok? Uma outra coisa aqui, por exemplo. Filo, um filósofo judeu de Alexandria, né, de 20 a.C. até 40 a.C., foi prolífico nas citações do Antigo Testamento e até chegou a reconhecer a divisão tríplice da Bíblia hebraica, mas jamais citou os apócrifos como sendo inspirados. Né? E aí estou falando também daqueles 9 livros da Bíblia Católica. Okay? Eles nunca reconheceram aqueles 9,
né? E reconheciam sim a divisão do Antigo Testamento, né? Que era a lei, os livros históricos, os livros poéticos e os proféticos, né? São a divisão da Bíblia, da forma como era vista a questão da Bíblia Sagrada, essa divisão. Okay? O historiador judeu Joséfo, lá do primeiro século, exclui claramente os apócrifos, informando que são 22 os livros do Antigo Testamento, né? Ele também não cita esses livros como escrituras. 22 porque a forma de contar o Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento, era diferente da forma como a gente conta. Então eles não dividiam os livros de Reis, o livro de Primeira Crônica e Segunda Crônicas, então era diferente. Por exemplo, os profetas eram vistos como um livro só, né? Então, por essa razão, os profetas menores. Ok? Então lá, terceira coisa, Jesus e os escritores do Novo Testamento nem uma única vez citaram esses livros católicos, certo? Não citou nem o primeiro nem o segundo Macabeus, em nenhum momento citaram esses livros, ok? Apesar de ter muitas citações dos outros livros do Antigo Testamento, mas desses 9 apócrifos aí não foram citados, né? Os estudiosos judeus reunidos em Jâmia, em 90 Anno Domini, né, depois da destruição do Templo de Jerusalém, houve um concílio lá entre os próprios judeus, não os cristãos, judeus mesmo, né, do judaísmo, e eles não reconheceram esses livros apócrifos como inspirados por Deus, né, e daí nasceu lá a Bíblia hebraica, ou seja, o Antigo Testamento como a gente reconhece hoje, certo? Nenhuma deliberação ou concílio da Igreja Cristã nos primeiros 4 séculos reconheceram os apócrifos como sendo inspirados. Okay? Nenhum concílio jamais reconheceu eles como inspirados. Muitos dos grandes pais da Igreja atacaram pesadamente os apócrifos, como, por exemplo, Orígenes, Cirilo de Jerusalém e Atanásio. Todos eles reprovaram e recusaram os apócrifos. Ok? Jerônimo, por exemplo, também renunciou os livros apócrifos como inspirados por Deus. Esse aqui foi sacanagem porque ele traduziu o Antigo Testamento, né, a Bíblia toda para o latim, e não continham esses 9 livros do Antigo Testamento no latim, né? Era exatamente a nossa Bíblia de hoje. Aí depois foram acrescentados esses apócrifos na língua latina, depois que ele tinha morrido, dele ter renunciado esses livros como inspirados por Deus, certo? Durante o período da Reforma, muitos estudiosos católicos rejeitaram os apócrifos. Lutero e os reformadores rejeitaram a canonicidade dos apócrifos. Não foi senão em 1546, Anno Domini, numa atitude polêmica tomada no Concílio de Trento, dentro da Contra-Reforma, que os livros apócrifos receberam pleno reconhecimento canônico por parte da Igreja Católica Romana. Ou seja, só no século XV, lá no movimento Contra-Reforma, é que esses livros foram acrescentados, em definitivo, ao cânon da Igreja Católica. Okay? Porque até então havia toda uma polêmica, uma rejeição, e não havia um veredito final em relação a isso. Só em 1546 que oficialmente então esses livros foram tratados como livros inspirados por Deus, certo? Atanásio de Alexandria, lá do 3º século, ele nos apresenta a mais antiga lista de livros do Novo Testamento, que é exatamente igual à nossa atual. A lista faz parte do texto de uma carta comemorativa escrita entre as igrejas. Então, e não tinha nenhum desses livros apócrifos. Outros 2 escritores, Jerônimo e Agostinho, definiram o cânon em 27 livros. Então, Santo Agostinho e São Jerônimo também definiram o cânon da Bíblia em 27 livros, certo? Irineu, no 2º século, lá em 180 Anno Domini, seus escritos confirmam o reconhecimento canônico dos 4 evangelhos. Então, ele reconhecia os 4 evangelhos, lá no 2º século, Atos dos Apóstolos,
a carta de Paulo aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, a carta de 1 Pedro, 1 João e o livro de Apocalipse. Então, Irineu já reconhecia todos esses daqui como livros inspirados por Deus, certo? Porém, somente lá em Agostinho e Jerônimo, que definitivamente foram reconhecidos esses 27 livros do Novo Testamento. Do Antigo Testamento, eles apenas reconheceram aquilo lá que o Concílio de Jamnia, lá em 90 Anno Domini, reconheceram também. Então, o cristianismo apenas deu continuidade àquilo que já havia sido reconhecido pelo judaísmo e primitivo ali. Amém, meus queridos? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Né? Podem perguntar, mas por que não entrou? Porque não entrou porque foi escrito no 2º século, né? Aí os Antigo Testamento, porque nem o judaísmo reconhecia como inspirados por Deus. Né? Quem foi reconhecer foi a Igreja Católica, não foi o judaísmo que reconheceu. E só lá em 1546 que oficializaram definitivamente isso. Né? Então, querem oficializar, beleza, façam bem uso, mas são livros que se você ler assim, você vê que realmente é complicado. Né? Complicado. Tem ensinos nesses 9 livros ali que são bem complicadinhos. Que ensina inclusive a mentir e tal, umas coisinhas meio estranhas ali. Alguma pergunta, queridos? Alguma dúvida? Quiserem, mande para mim aí que a Agnes vai responder. Manda aqui para mim e eu respondo. Ou falam ou calem-se para sempre. Amém, então? Glória a Deus. É o seguinte, semana que vem, a terça-feira que vem, o tema quem definiu esses livros como divinos ou não, não sei se você está chegando agora, mas assim, todos os 27 livros do Novo Testamento, deixa eu falar do Antigo Testamento primeiro, tá? Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento, todos esses livros do Antigo Testamento foram reconhecidos por Jesus e pelos apóstolos. Inclusive, eles citam passagens desses livros do Antigo Testamento. Então, todos eles lá foram reconhecidos, né? Os 39 livros do Antigo Testamento foram reconhecidos por Jesus. Então, era a lei, né? Os profetas, os livros históricos e os livros poéticos, né? Foram reconhecidos pela igreja ali, primitiva ali, né? Já reconheciam esses livros como inspirados por Deus, certo? O Novo Testamento, havia essa questão que todos esses livros, os 27 livros do Novo Testamento, todos eles um reconhecimento universal, isso, né, de toda a arqueologia, toda a crítica textual, de que todos eles foram escritos no 1º século, certo? E foram assim, há uma questão assim interessante em relação à questão desses livros, porque no 2º século, quando os pais da igreja começam a escrever seus escritos, por exemplo, seus comentários bíblicos, né, existe uma realidade em relação a isso, que se você pegar, por exemplo, as mais de 24.600 cópias do Novo Testamento que existe por aí, se você pegar todas essas cópias do Antigo Testamento, queimar tudo, destruir tudo isso, você pode reescrever todo o Novo Testamento apenas usando ali os escritos dos pais da igreja no 2º século. Entendeu? Então, eles reconheciam esses livros como inspirados por Deus e eles testificavam que aqueles livros tinham sido escritos pelos apóstolos. Né? Então, o próprio apóstolo Pedro fala que as cartas de Paulo eram, de fato, né, inspiradas por Deus. Entende? Então, os 4 evangelhos eram reconhecidos como inspirados por Deus. Daí vem a carta de Pedro, né?
Como eu falei, Irineu reconhecia lá o Apocalipse, né? Isso já no segundo século. Então eles reconheciam que eles fizeram os livros inspirados e os apócrifos que foram escritos no segundo século não foram reconhecidos, né? Por várias razões. Se você ler os apócrifos, né, você vai ver o exagero que é, né, especialmente em Jesus. Então não existe assim, necessariamente um perigo doutrinário, mas tem coisa perigosa ali, né? Tem coisa que você vê ali, opa, isso aqui é besteira, né? Então você vai entender melhor do que ninguém do porquê que não entrou no Novo Testamento. Ok? Não sei se eu respondi. Como eu sei que algo dos apócrifos é válido? Olha, não tem como saber. A única forma da gente saber é se realmente testifica com aquilo que a Bíblia já fala, né? Que a Bíblia já testifica, que a Bíblia pelo menos já confirma, né? E talvez dê uma lida, talvez, nos escritos dos pais da igreja, ver se eles também confirmam essa informação, né? Policarpo, por exemplo, que era discípulo do apóstolo João, né? Talvez ver se ele escreveu alguma coisa nesse aspecto. Amém? Esses concílios, na verdade, por exemplo, lá no quarto século, quando o concílio vem confirmar a canonicidade, eles têm lá, são vários dias de debate para ver realmente, né, até onde eles vão realmente autenticar se realmente esses livros vão fazer parte do cânon da Bíblia ou não, certo? Haviam várias heresias, né, vários movimentos ali dentro da igreja que trazendo novos ensinos, entre eles os livros apócrifos. Então eles precisavam separar ali, ó, dentro desses livros, olha, isso aqui é exagerado. Essa história de Jesus matando gente porque trombou com ele, e é um livro do segundo século, né? É um livro pseudepígrafo que não foi escrito por nenhum dos apóstolos, né? Então eles rejeitavam esses livros, ok? Então havia toda essa discussão disso. Então tinha que ter sido escrito por um apóstolo, ou tinha que ter sido escrito por um discípulo de um apóstolo, certo? Ou alguém que caminhou. Então tá lá. Todo o Novo Testamento foi escrito por Paulo. Quem era Paulo? O apóstolo Paulo, discípulo de Jesus, que caminhou com a igreja. Então, a maior parte dos livros do Novo Testamento, os 27 livros, foram escritos pelo apóstolo Paulo, né? Os evangelhos, Mateus era um apóstolo, João, um apóstolo, Marcos, discípulo de Pedro, Lucas, médico, discípulo de Paulo e Pedro, né? Na verdade, caminhava ali com os dois, recolhendo os relatos. Atos dos Apóstolos, Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas. Tiago, apóstolo, irmão de Jesus. Que mais? Judas, apóstolo, irmão de Jesus. Pedro, apóstolo. Que mais? Do Novo Testamento ali, acho que foi isso, né? Hebreus, não se sabe quem é o autor de Hebreus, né? Mas é reconhecido como escrito no primeiro século. E os seus ensinos são fantásticos, né? Alguns desconfiam que foi Paulo que escreveu, outros, né, tem até algumas coisas que fala ali que dá a impressão que foi Paulo, né? Mas os críticos textuais acham que não, né? Que mais? Deixa eu ver, Tiago, Hebreus, é isso aí, né? Então, todos eles foram escritos por apóstolos ou por um discípulo de um apóstolo, certo? Só o autor de Hebreus que realmente não se tem, né, certeza de quem foi o autor. Eu desconfio, ok? Não estou afirmando. Desconfio que tenha sido Paulo por causa de algumas coisas que ele fala ali, que dá a impressão de prisão ali. Dá a impressão. Mas não posso afirmar nada disso, né? Alguns desconfiam que tenha sido uma mulher, né, que escreveu e como a mulher não tinha peso de autoridade naquele contexto ali, parece que, né, não podia usar então um nome, mas realmente não se sabe, nós não sabemos quem de fato escreveu o livro de Hebreus. Eu não sei se algum pai da igreja chegou a afirmar alguma coisa em relação a isso, mas posso dar uma pesquisada, ok? Há 3 versões do livro de Enoque. Olha, que eu saiba há 2, certo? Que eu saiba há 2, mas pode ser que tenha mais uma mesmo, eu não lembro, mas que eu lembro que são 2. Algum livro que tenha definido que Jesus se casou, ou isso é apenas teoria de filmes? Não, nenhum deles fala que Jesus se casou, ok? Isso daí foi uma história que surgiu lá no 5º século, se eu não me engano, foi dentro do islamismo, ok?
dentro do islamismo, se levantou essa teoria de que Jesus tenha se casado. Okay? Mas foi lá no 5º século, se eu não me engano, okay? Que veio essa história. Mas nos livros apócrifos em si, tem lá um lá que fala o seguinte, agora que eu lembrei disso. Eu não lembro qual desses livros que foi. Acho que foi o Evangelho de Bartolomeu, será? Será que foi o Evangelho de Bartolomeu? Eu acho que foi o Evangelho de Bartolomeu, eu não lembro qual deles que é. Que relata que Jesus beijou Maria Madalena na boca, certo? Que Jesus deu um beijo em Maria Madalena e que os apóstolos ficaram com ciúmes. Então eles acham que Jesus era casado com Maria Madalena por causa desse relato ali, certo? Mas por que os apóstolos iam ficar com ciúme de Jesus beijar a esposa dele? Entendeu? Não faz sentido isso, né? Então, e realmente eu lendo o texto assim, não é isso que o texto fala. Até tive um debate com um cara uma vez sobre isso, mas faz muito tempo, não lembro direito ali qual foi a argumentação minha, mas era tratando isso, né? Essa questão lá que o livro ali não fala isso. Eu tenho eles aqui em casa e não fala, não tem nada disso, não. Fala que realmente Jesus beijou Maria Madalena, mas não fala, se eu não me engano, não fala que foi na boca, né? E não insinua nada de que era casado com Maria Madalena, ok? Né? Isso é uma interpretação, né? Uma suposição lançada em cima do livro, desse livro apócrifo, ok? Você indicaria a Bíblia de Jerusalém? Ela é bem completa, contendo os apócrifos. Como eu falei, queridos, ela não contém os apócrifos, ela contém 9 livros apócrifos apenas, ok? Nessa trilogia que eu indiquei no começo ali, tem 112 livros apócrifos, certo? Esses 9 livros apócrifos aí, se eu não me engano, eles faziam parte também da Septuaginta. Se eu não me engano, faziam parte da Septuaginta. Então, por isso, né, que foi adicionado, mas, como eu falei, os judeus não reconheciam eles como inspirados, certo? Agora, a Bíblia de Jerusalém é muito boa, a tradução dela é excelente, eu tenho ela aqui em casa, né? Eu não leio os livros apócrifos, né? A não ser por questões de curiosidade, né? Não tenho eles como canônico, ok? Não tenho eles como inspirados por Deus, mas está ali, não me incomoda, assim como eu leio outros livros na mesma questão, não tenho uma dificuldade de ler esses livros. Ok? Mais alguma coisa? Amém, eu acho que é isso, né, meus queridos? Então, semana que vem o assunto vai ser inferno. Vou falar sobre esse assunto semana que vem, a respeito do inferno. O que a Bíblia fala a respeito do inferno. Amém? E aí, semana que vem nós nos encontramos novamente aqui no nosso bate-canal, no nosso bate-horário. Beleza? Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Tenham todos uma semana abençoada por Deus. E qualquer dúvida, como sempre, pode me chamar em inbox, manda aqui no nosso canal aqui também, no nosso perfil aqui, que depois a gente pega aí e responde na medida do possível. Amém, queridos? Certo? Fiquem com Deus. Um beijo em seus corações. Estamos juntos. Obrigado por estarem aqui até agora. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijo para vocês. Obrigado por estarem aqui.